Você já ouviu falar que estão vendendo Bíblias com versículos a menos? Pois é. Agora há pouco um amigo meu me mandou um vídeo desses curtinhos que circulam aos milhares aí, TikTok, Instagram, que apresenta uma moça muito bonita dizendo que ela ouviu falar disso e que resolveu tirar a prova, conferir para ver se é verdade mesmo. Ela mostra uma edição da Bíblia que ela comprou, não diz que edição é. E depois há um corte e ela já é mostrada na sua casa e ela vai ler o texto de Mateus capítulo 17. Bom, agora eu tenho que interromper aqui a descrição do vídeo. Deixa eu lembrar o que Mateus 17 nos apresenta. É o relato da transfiguração de Jesus. Jesus, na companhia de Pedro, Tiago e João, sobem a um monte. Os outros 9 apóstolos ficam cá embaixo, no sopé daquele monte. E lá no alto, Pedro, Tiago e João contemplam uma cena literalmente sobrenatural. Eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus. E depois que aquela visão termina, os 4 descem a montanha e encontram cá embaixo uma multidão, as pessoas nervosas, aflitas, porque havia um homem que o filho dele era atormentado por espíritos maus. Um menino perturbado, por ação de maus espíritos, e os 9 apóstolos que não subiram com Jesus no alto do monte, não conseguiram fazer nada. Jesus expulsou o espírito mau, e eles perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos fazer nada? E Jesus falou, a fé de vocês é pequena, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas impressionantes. A montanha vai sair de lugar, basta que vocês tenham fé como um grão de mostarda. E aí vem essa frase, agora chegou no ponto. Esta casta, quer dizer, esse grupo de demônios só sai por meio de oração e jejum. A moça, então, mostra nessa versão da Bíblia que ela comprou, dizendo que do versículo 20 já pula para o 22 e não tem o 21. Mas depois ela mesma, deixa claro que existe o versículo 21 sim, tem uma notinha de rodapé, que ela faz uma menção rápida, dizendo que não consta dos melhores manuscritos. E diz ela que foi investigar teólogos, não diz quem são, e os teólogos considerando isso normal. E ela faz ali um clima de terror, um clima de um pavor. E eu não sei a serviço do que ou de quem que ela faz isso. Porque aí de duas uma, ou é muita ignorância, ou então é muita maldade. Pessoa criando um clima de pavor, de propósito, para que as pessoas fiquem com medo. Estão tirando coisas da Bíblia. E aí logo já vem alguém nos comentários citar o versículo lá de Apocalipse, que não se pode nem acrescentar, nem tirar nada da palavra de Deus. Aliás, os comentários, quando a gente vai lê-los, é um show de horror, porque muitos comentários, muitos mesmo, eu não consegui ler todos, porque são demais. E aí coisas assim, uma mais pavorosa do que a outra escrita. Comentários do tipo assim, logo vão proibir ler a Bíblia. Aí vem o outro e escreve, logo vai ter uma ordem para que as Bíblias sejam queimadas. Aí vem o terceiro e coloca assim, é o fim do mundo, o mundo está acabando. Vem um quarto e diz, só pode comprar, só pode ler a versão tal. E dá o nome de uma determinada versão da Bíblia, não vou dizer aqui qual que é, não. Mas o que está por detrás de tudo isso aí? De fato, no mínimo, na melhor das hipóteses, uma ignorância muito grande. Muitas pessoas, sem se dar conta, pensam que a Bíblia foi escrita em português aqui no Brasil ontem. Não foi assim. E as pessoas não se dão conta que nós não temos os textos originais dos escritores bíblicos. O termo técnico é autógrafo. Nós não temos os autógrafos, por exemplo, qual que foi o primeiro texto da carta que Paulo escreveu aos Romanos, que Paulo escreveu? Não temos. Qual que foi o primeiro texto do Evangelho de Marcos? Não temos. O que nós temos então? Cópias de cópias de cópias. É isso que nós temos. Há um grau de confiabilidade altíssimo, elevadíssimo. Não precisamos ter medo nenhum de ler o que nós temos, as versões da Bíblia em português, porque o grau de acurácia, palavra de uso raro, a gente praticamente não usa essa palavra de jeito nenhum,
Mas é um grau muito elevado, realmente. Né? E nessas cópias de cópias, os editores das edições da Bíblia têm que fazer um trabalho de comparação dos manuscritos. É um exercício muito complexo, muito técnico, o chamado manuscritologia. Tem que comparar um manuscrito com o outro. E existem regras que ajudam a determinar qual texto é melhor do que o outro. Uma regra diz, por exemplo, que um texto mais antigo é melhor do que um texto mais recente. E tem todo um método para calcular a idade desses textos. Não vou entrar aqui no detalhamento disso porque fugiria do propósito aqui deste meu vídeo. E os textos curtos têm a tendência de serem mais acertados. Como assim? Você já viu aquele provérbio popular brasileiro antigo que diz: quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é exatamente este caso aqui. O texto mais antigo diz: esta casta sai apenas por meio de oração. Um copista posterior tomou a liberdade de acrescentar: e jejum. Aí as versões da Bíblia costumam trazer notas de rodapé explicando isso para os leitores. Que esta frase, e jejum, não consta dos manuscritos mais antigos. Então estão tirando alguma coisa da Bíblia? Não estão, de jeito nenhum. Não tem ninguém fazendo isso. É uma pena que alguém que não conhece o assunto, não entende, não sabe, nunca estudou, nunca viu nada a respeito, se presta um papel deste, colocar um vídeo aí no Instagram, vai ter milhares de visualizações, criando pânico, criando medo nas pessoas, sem necessidade. Não há necessidade nenhuma de fazer algo assim. De jeito nenhum. Claro que não. Você entendeu? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha sido claro naquilo que eu tentei comunicar aqui. Se foi esse o caso, clica aí na mãozinha do joinha. O que você acha a respeito? Você já ouviu falar de algum desses temas que eu comentei aqui hoje? Coloca aí nos comentários. Ajude a compartilhar o Fé e Café. Inscreva-se. E se você já se inscreveu, muito obrigado a você.